Olá, queridos. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de conforto e bem-estar. Eu passei 2 capítulos de um livro muito interessante chamado Casa Pequena História de uma Ideia. Esse livro fala pra gente a respeito de como o conforto foi introduzido dentro da moradia, dentro das residências, e o conceito um pouco de bem-estar. Então, o que eu quero conversar com vocês é a respeito da crítica que o autor faz sobre o conforto e o bem-estar dentro das residências. O autor trata no livro sobre o surgimento das moradias. Ele não é um arquiteto, também não é um designer, ele é um historiador na realidade. E ele vai falar sobre o surgimento das moradias e como elas foram evoluindo até se tornarem e criarem áreas privativas. Que isso no início da moradia não existia, então a noção de privacidade foi evoluindo conforme foi passando o tempo. O fechamento de cômodos, fechamentos de quartos, os banheiros entrando dentro das residências, e isso tudo foi trazendo uma evolução. E aí então, nos últimos capítulos, que são os capítulos que eu coloquei para vocês, capítulo 9 e 10, o autor vai fazer uma crítica muito forte ao movimento moderno. Cabe aqui ressaltar que quando nós criticamos algo, ou um projeto, ou um mobiliário, nós não estamos querendo dizer que esse movimento, ou que esse arquiteto não tem nada de bom, ou que ele não trouxe grandes aprendizados. É o que acontece com o movimento moderno. O movimento moderno surgiu numa época em que vários questionamentos estavam sendo colocados, estava se fazendo uma crítica àquele exagero de decoração, exagero de uso de materiais, e então, como todo movimento, quando ele surge, toda a vanguarda, quando surge, ela critica a anterior. E o movimento moderno fez exatamente isso. Mas ele trouxe muitas coisas fantásticas com isso. Eles trouxeram novos materiais, como o concreto e o aço, com pleno domínio. Os arquitetos passaram a ser grandes estudiosos dos materiais, as tecnologias construtivas modificaram. Para entender um pouco o que é conforto e bem-estar, eu vou usar como exemplo a residência da Edith Farnsworth, que é a famosa casa de vidro do arquiteto Mies van der Rohe. Essa casa, ela tem uma história muito importante e é um marco na arquitetura moderna. Vamos entender que ela foi construída, ela é um projeto de 1951, no auge do movimento moderno, e ela foi encomendada por uma médica chamada Edith Farnsworth. Essa cliente, ela morava em Chicago, tinha muitas relações já com o movimento moderno, e ela então conheceu o arquiteto Mies van der Rohe e pediu para que ele então fizesse o seu projeto. Ela já conhecia as ideias modernas que estavam surgindo, e cabe ressaltar aqui que essa casa é até hoje um ícone do século XX, um ícone do movimento moderno. Mas se a gente for um pouco mais a fundo na história dela, falando sobre a questão de como lidar com o cliente, como entender a relação, o que o cliente deseja, a gente vai descobrir uma história bastante interessante. Essa residência tem uma estrutura muito racional. Ela tem ao todo 23 metros de comprimento por 9 metros de largura e utiliza uma estrutura metálica. Essa estrutura é formada por pilares is e vigas is, com vãos de 7,70 metros. Foi algo fantástico para aquela época em termos de criação de um projeto tão aberto que mostrava todo o desejo do movimento moderno de ter vãos livres, a famosa planta livre, como é colocado, né? E trazia então essa ideia de linguagem universal. Vale ressaltar que ela também trazia o uso do vidro e do aço de forma muito própria do modernismo. E não é à toa que ela é um ícone então para esse movimento. Como o próprio arquiteto descreve em várias entrevistas, ele diz o seguinte, que o interior do projeto, o interior da residência tinha quase nada. E aí é nessa fala que eu quero desenvolver esse questionamento do que é conforto. É claro que a residência tinha um programa,
E o programa dela era algo bastante simples, porque a ideia era uma residência de campo, ou seja, para passar finais de semana. E ela, então, o programa seria uma sala de estar, jantar aberta, uma cozinha, um terraço, um dormitório, 2 sanitários. Miss considerou seu projeto um projeto extremamente ordenado e um espaço com muita contemplação. Isso não há de negar que ele conseguiu, porque a vista realmente da casa em relação ao entorno, que é muito belo, é um espaço de contemplação. Mas o que traria o conforto para a moradora? Foi então que começaram a surgir os problemas entre a cliente e o arquiteto. Porque o arquiteto, ele tinha já a sua vontade, e como a gente diz, a vontade dele prevaleceu em relação à vontade da cliente. Assim que a casa ficou pronta, a cliente já não se sentia bem. Ela dizia que faltava privacidade, não tinha intimidade e a casa não tinha conforto. É interessante saber que os mobiliários que a Edith levou para dentro dessa sua residência não foram aprovados pelo MIS. A vontade dele é que fossem levados mobiliários modernos, mas ela trouxe mobiliários da sua família, que representavam a tradição, que traziam boas lembranças. Ela começou então a perceber que a casa não satisfazia suas necessidades. Por exemplo, a casa não tinha um dormitório de hóspede. Se era uma casa de final de semana, ela não era casada, mas ela poderia levar amigos ou familiares e essa pessoa teria que dormir na sala. Um outro problema que ela encontrou na residência foi a falta de privacidade no seu dormitório. É claro que isso também poderia ser resolvido com mobiliários, mas não foi feito pelo arquiteto. E isso trouxe um grande constrangimento para ela. Além disso, ela disse que aquela quantidade de pele de vidros fez com que ela se sentisse dentro de um aquário. As pessoas tinham vontade de conhecer a casa e ela se sentia extremamente sem privacidade. Fora outros aspectos, como por exemplo, ela pediu para se instalarem várias telas mosqueteiras em volta da residência, porque ela dizia que o ambiente tinha muito mosquito e não tinha como ficar no terraço se não tivesse as telas. A Edith ficou 20 anos nessa casa e depois então ela vendeu para uma pessoa que era admirador, um grande admirador da arquitetura moderna. E esse grande admirador resolveu então trazer todos os móveis modernistas para a residência. E as fotos que a gente vê hoje mobiliada faz parte dessa época, ou seja, não faz parte de alguém que morou dentro da casa. E é aí que eu faço o gancho então com o livro Casa Pequena, História de uma Ideias. Será que as residências têm que ser tão vazias? Será que elas não precisam ter algo que traga a lembrança de conforto ou a lembrança de uma tradição, de uma história? Tim Benton escreveu em seu livro The Modernist House a seguinte frase: seria possível um lar moderno em uma casa moderna? Ou seja, quando ele trouxe a ideia de lar, seria possível uma pessoa viver numa casa projetada pelo movimento moderno? Esse questionamento de Tim Benton faz sentido, afinal de contas, as cadeiras, o mobiliário, o quadro, as fotos, as lembranças fazem parte de um lar. Não há como você se sentir bem se você não tem uma história contada. Então, essa é a crítica que o autor de Casa Pequena, História de uma Ideia faz ao movimento moderno. Essa residência é um dos exemplos que mais ficaram conhecidos da insatisfação do cliente em relação à casa moderna. Mas existem outras. Então, eu trouxe essa realidade para a gente sempre estar se questionando. Será que o que eu estou fazendo é a minha vontade ou a vontade do cliente? Será que eu estou trazendo o bem-estar que o cliente deseja? Eu vou então terminar sugerindo para vocês uma série bastante interessante chamada The Abstract. Ela fica na Netflix e o capítulo que eu gostaria que vocês assistissem é a da Ilse Crawford. Ela é uma designer que escreveu durante muito tempo uma revista e hoje ela tem um escritório de decoração de interiores. A mensagem principal dessa série, Design de Interiores, vai falar sobre priorizar as necessidades humanas. Ela diz que o cliente gosta de ter a atmosfera do passado em sua casa. Então eu termino com essa frase,
Peço para que vocês aproveitem o feriado para assistir esse filme tão fantástico. Vale a pena.